Obrigado a você que nos acompanha na live. Temos aqui alguns avisos rapidamente, importantes. Primeiro aviso, irmãos e irmãs, domingo que vem, dia 8. Então você que é discípulo e discípula nesta igreja, porque você é discípulo de Jesus, na verdade, mas você que batizou, fez a sua pública profissão de fé, já foi recebido como discípulo nesta igreja, domingo que vem, no dia 8, nós teremos a Assembleia Ordinária, dia 8 às 9 da manhã, nossa Assembleia Ordinária. Então você não pode deixar de participar, onde será apresentado ali os relatórios financeiros da igreja, as atividades da igreja, como foi esse tempo aí de pandemia. Foi um ano muito desafiador em todas as áreas da vida do ser humano, inclusive como igreja também, e Deus tem sustentado, nós temos nos reinventado, sempre temos dito isso aqui, e glória a Deus pela sua vida, por cada ministério, cada discípulo e discípula que ora, que está fazendo a sua parte mesmo em casa. Muitos não puderam sair no início, estão retomando agora. Nossos queridos mais experientes, os mais sábios, a gente fala assim, né, os que são acima de 60 anos, podem aí estar retomando. Nós temos um novo decreto que podemos ter 50% da capacidade, então as coisas estão caminhando e melhorando com a graça de Deus. Até que Deus tem nos sustentado, nada tem faltado. Então no dia 8, domingo que vem, às 9 da manhã, você precisa estar aqui na igreja, a nossa Assembleia Ordinária, tá? Para você interagir, isso faz parte também como discípulo de uma igreja presbiteriana. Amém, queridos? Então, glória a Deus. Eu quero fazer agora um momento de dízimos e ofertas, e logo após eu dou os demais avisos, tá? Porque na verdade era para eu ter feito ao contrário, esqueci, perdão aí. Vamos fazer um momento de dízimos e ofertas. Obrigado pelas irmãs. Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia comigo, você que está em casa também. E a você que está em casa, assistindo a nossa live, nós lembramos que temos aí na nossa página, em cada post tem lá os dados bancários da igreja, com os dados da conta, agência, para você fazer uma transferência ou depósito. Você que não tem condições de sair da sua casa, mas é fiel com o seu dízimo, não à igreja, mas ao Senhor, e quer que um dos nossos líderes, os nossos presbíteros, vá até você, assim temos feito também, e logicamente aproveitamos a oportunidade para orar por você e a sua família, e nada tem nos faltado durante esse tempo. Temos conseguido, com a graça de Deus, abençoar a todos. Glória a Deus por isso. Então, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que o semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre as ofertas, mas o dízimo também é bíblico, e como cristãos, discípulos e discípulos do Senhor, nós entendemos que somos apenas mordomos dele, administramos aquilo que ele provê na nossa mesa. Você crê que tudo vem do Senhor? Amém, queridos? Glória a Deus. Tudo vem dele, porque se não é a graça para nos dar saúde, nos dar trabalho, diz a palavra de Deus que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 30 segundos, 1 minuto, tudo está no controle dele. Então nós que entendemos assim, devolvemos uma pequena parte ao Senhor, e não apenas os dízimos e também as ofertas. É isso que Paulo está dizendo, e não por peso, obrigação, nada disso, mas sim com alegria. Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, enquanto o pastor Ricardo vai estar orando aqui, que você possa dar um sinal aí que as irmãs vão até você e vai arrecadar. Obrigado, irmã Nilce. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o pastor e nada falta. Diante da pandemia, nós confiamos em Jesus e somente em Jesus. Talvez faltou trabalho, talvez muitos foram demitidos, Pai, perderam seu emprego, tiveram que acionar o auxílio emergencial, seguro-desemprego, mas em tudo, Pai, nós podemos ver a Tua mão e a Tua graça. A nossa confiança não está no presidente Jair Bolsonaro, não está no prefeito Marcelo Bellinati, no nosso governador Ratinho Júnior. A nossa confiança está em Cristo Jesus, aleluia. Respeitamos as nossas autoridades, porque a Tua palavra diz em Romanos 13:1 que toda autoridade é instituída por Deus. E assim, Pai, oramos como igreja, agradecidos pela Tua fidelidade e provisão, aleluia. Nada tem nos faltado. Pai, visita cada família, cada irmão, cada irmã que possa estar ouvindo essa live agora, assistindo essa live com alguma dificuldade financeira.
Pai, que o dinheiro não seja um Deus mamão na nossa vida, a qual nos prende, a qual nos contamina. Pai, que possamos ser um povo generoso, que possamos ser um povo agradecidos por aquilo que o Senhor fez e entender que é o Senhor quem provê na nossa vida todos os dias. Então visita cada família, esta igreja, essa liderança, a nossa tesouraria, que esta igreja continue sendo bênção nesse local, nessa cidade, e que todos os recursos aqui aplicados sejam para a glória do Teu nome e vidas sendo alcançadas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Agora sim os avisos então, retomando, eu falei da Assembleia, tá? No próximo sábado, queridos irmãos e irmãs, no dia 7 então, às 17 horas, eu já criei um grupo lá no WhatsApp, os pais já estão sabendo do que eu estou falando, mas se você não está no grupo e tem avô ou avó de um adolescente, ou pai e mãe, de 11 a 17 anos, eu estarei aqui, eu e a Ariadne, minha esposa, conversando com os pais, a fim de que a gente apresente uma ideia para caminhar com os nossos adolescentes de 11 a 17 anos. Então, sábado que vem, às 17 horas, aqui na igreja, tá? É um projeto piloto, se assim eu posso dizer, para que a gente comece a trabalhar algo na vida deles, como igreja, um ministério. Peço a sua oração também como igreja. Então você que é pai, mãe ou avô e avó, tem contato, é responsável por um adolescente de 11 a 17 anos, no sábado que vem às 17 horas nós estaremos aqui na igreja. Um outro aviso importante, irmãos e irmãs, é a nossa vigília de oração, que nós estamos chamando de tempo de oração, que vai acontecer no dia 14/11, se tiver a imagem aí, está ali, dia 14/11, é o segundo sábado do mês, às 20 horas, das 20 às 22, bem dinâmico, bem rápido, por isso que nem estamos chamando de vigília, mas é importante que você participe. Durante a pandemia, o Senhor tem nos direcionado a ministrar à igreja o coração de cada irmão, cada irmã, a fim de que é o tempo de nós avançarmos, é o tempo de nos achegarmos nele, e a oração é o alimento do cristão. A Bíblia, a palavra de Deus, é o alimento, é aquilo que nos dá base para a nossa fé, que alimenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir da palavra, mas a gente volta a falar da igreja das duas asas. Nós precisamos ter muito conhecimento bíblico, não só conhecimento, mas a palavra deve descer para o nosso coração, e vida de espiritualidade, vida de consagração, e isso é através da oração. Então é muito importante que você venha nesse dia, em nome de Jesus. Nos ajude a divulgar também. Logo depois a gente vai estar falando nos grupos de WhatsApp. O último aviso, eu quero chamar aqui então a irmã Sueli, para que você fale então para a igreja quais serão as atividades que vão começar a acontecer sábado dia 7 também, certo? Vou deixar você falar. Eu vou tirar aqui, irmãos. Depois a gente coloca de novo. Graça e paz. Para quem está em casa também, graça e paz. Antes de fazer o convite, eu quero dar um testemunho. Vou tentar ser breve, tá bom? Eu tinha o sonho de fazer psicologia, eu fiz administração, mas sempre tive o sonho de fazer psicologia. Em 2018, Deus me deu a oportunidade de fazer o curso de psicologia. Financeiramente, né? É um curso caro, e quando eu fiz na UEL, eu fiz administração, era integral a psicologia, não podia fazer, tinha que trabalhar, então esperei, né? Por esse sonho no Senhor. Em 2018, conversando com a minha irmã, eu tinha vendido a escola, né? Eu tinha um berçário, tinha vendido a escola, e falei para minha irmã que eu tinha o sonho, né? Da psicologia. Ela pediu para mim ver o valor e que ela ia me ajudar. Eu fui, né, até a Unifil, eles me deram 20%. 20% era pouco, porque a mensalidade ia ficar muito alta ainda. Eu fui na Pitágoras e eles me deram 50%. Né, voltando, conversando com a minha irmã, ela falou assim: não, pode fazer, eu vou pagar para você. E ela tem sido fiel, tem pago a minha faculdade desde 2018, eu estou no 3º ano agora. Naquela época, né, quando eu fui fazer matrícula, estava conversando com ela, eu lembro que a filha da irmã Shirley, eu não sei se vocês lembram, ela veio aqui e ela deu um testemunho que eles estavam tentando conseguir essa casa
Essa casa tem bastante história com a Igreja Manaim, né, Ricardo? Estava tentando conseguir a casa para fazer um trabalho com mulheres, fazer um trabalho com pessoas carentes, com pessoas que tinham necessidade. E eu lembro assim que meu coração queimou no testemunho dela, que estava conseguindo a documentação, tudo, e eu compartilhei com o pastor Alex. Falei, pastor Alex, o testemunho dela falou muito comigo. E o meu desejo, né, na psicologia é cuidar de pessoas. Sempre como evangélica, né, minha mãe se converteu quando eu nasci, e sempre que eu conheci, eu não me lembro em que fase da minha vida eu conheci Jesus, assim, que eu tive uma transformação, né? A maioria das pessoas fala, eu me converti tal dia, em tal pregação, em tal lugar. Eu não tenho isso. Eu tive sempre a vida toda uma caminhada com Jesus. E eu sempre gostei de gente, eu gosto muito de gente. Eu gosto de conversar, eu gosto de cuidar. Tanto é que tive 3 filhas, né? E eu gosto de pessoas. E o testemunho dela, e junto estava acontecendo a psicologia, eu coloquei diante de Deus isso. Deus, eu quero, com o meu trabalho, né, cuidar de pessoas. Eu não sei o que Deus tem para mim, né? Eu ainda sou estudante, tenho um tempo ainda, o curso é 5 anos, eu só termino em 2023. Mas agora, tivemos a oportunidade de fazer um estágio aqui na igreja, né? Conversando com o Ricardo, a possibilidade de fazer o estágio aqui. Foi possível, a faculdade, os lugares onde a faculdade manda os alunos para fazer estágio estão fechados, a prefeitura fechou. Então, eles falaram que a gente poderiam ver em alguns lugares. E eu conversando com o Ricardo, e o Ricardo também compartilhando algumas coisas, né, as necessidades das pessoas que chegam nele também, né? Sempre o pastor é onde as pessoas vêm. Eu vejo a igreja, irmãos, como um lugar, um hospital, onde as pessoas vão procurar um auxílio ou vão procurar um remédio para a ferida, né? Às vezes ela não consegue em outro lugar, ela não consegue ir para um psicólogo, ela não consegue em outros lugares. E ela vem procurar um alívio espiritual. E a igreja, ela precisa, né, nós como filhos de Cristo, como imitadores de Cristo, precisamos receber essas pessoas, entender essas pessoas, compreender as pessoas e estar preparados, né? Às vezes nós estamos no lugar de feridos também, que precisamos ser tratados, que precisamos ser curados. Então, tivemos essa oportunidade de trazer para a igreja esse estágio. E agora é o convite para vocês. A partir de sábado que vem, então, a gente vai estar fazendo roda de conversa. Nós somos estagiárias, sou eu e mais 2 meninas. Nós somos estagiárias, nós temos um professor que vai acompanhar e mais 2 estudantes do 9º ano de psicologia que já trabalharam com grupos e que vão estar vindo e ensinando a gente. Então, o convite para a igreja é que se você, né, precisa de apoio, se você está passando por uma situação onde você precisa de apoio, ou no trabalho, ou na sua casa, nós estamos vivendo um tempo, né, nesse tempo de pandemia, é um tempo onde as pessoas estão tendo algumas dificuldades que não tinha antes, né, alguns conflitos dentro de casa, alguns conflitos no trabalho que não tinha antes. Então, se você precisa desse apoio, no sábado agora próximo, né, dia 7, às 15 horas, nós vamos iniciar esse grupo. O grupo, nós vamos tratar de assuntos como ansiedade, depressão, estresse, relacionamento familiar, relacionamento no trabalho. Assim, são vários temas que, conforme o desenrolar do grupo, esses temas vão surgindo e a gente vai direcionar a necessidade do grupo. Então, às 15 horas, das 15 às 17 horas, são só 12 pessoas, porque nós vamos fazer ali no salãozinho,
né? Então são só 12 pessoas. Por isso, se você quiser, né, se alguém tem interesse, se alguém precisa desse apoio, né, a gente está oferecendo isso para a igreja, e até conversando com o Ricardo, a gente falou, a gente não sabe se vai ter inscritos, né? E se não tiver, amém, né? Mas se tiver, se você precisa, ou se você conhece alguém que precisa, depois do culto hoje, eu vou estar colocando no grupo da igreja um link, e daí você pode fazer a inscrição, né? Ou a pessoa que você conhece, que você acha que seria interessante participar. É uma roda de conversa, né? A gente vai estar compartilhando, você pode falar ou você pode só ouvir, você vai ter toda a liberdade, né? Às vezes só de ouvir alguém falando sobre o problema ou, né, o desenrolar de um assunto, a gente traz para nós uma solução, ou uma porta se abre, ou algo se abre na nossa vida, né? Então, precisa fazer a inscrição, precisa chegar com 15 minutos de antecedência, que depois que começou a roda de conversa não é possível interromper e parar, então precisa chegar 15 para as 3, pelo menos, tá? Então, depois do culto, eu vou colocar o link no grupo, e daí quem quiser pode fazer a inscrição, e daí a gente vai estar entrando em contato, tá? Tem meu telefone também. Deu para colocar? Ele colocou ali, então esse é o post que a gente vai estar colocando, né, no grupo. A gente vai estar usando a técnica da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela é uma técnica de pesquisa, está sendo pesquisada, né? É um autor chamado Marshall. Ele pesquisa sobre a comunicação não violenta no trabalho, nos lares, em todas as relações. A comunicação não violenta, quando eu estava lendo, né, sobre esse assunto, a gente consegue, tudo que a gente lê está ligado à Bíblia, o que a gente lê na Bíblia, né? E eu vejo, além de Jesus, claro que tinha, né, a comunicação de Jesus era essa, nunca era uma comunicação violenta, mas o exemplo do pai do filho pródigo, né, de uma comunicação não violenta. O pai do filho pródigo, quando o filho dele falou para ele, e a gente tem visto tantos conflitos nas casas, né, tantos conflitos com os filhos. O pai do filho pródigo, quando o filho chegou para ele e falou: pai, me dá a parte da minha herança que eu vou, né, para o mundo. Ele não falou para ele: você pode ir, mas o meu dinheiro você não vai levar. Talvez nós faríamos isso, né? Não era herança ainda, o pai dele não tinha morrido. Na verdade, o que ele levou foi o dinheiro do pai dele, né, para gastar. Mas o que o pai fez? O pai deu. E o pai esperou de braços abertos. E aquele pai teve o filho de volta. E o que Jesus quis nos ensinar com essa parábola? Que nas nossas relações, né, ele usou o dinheiro, né? Nessa parábola ele usou o dinheiro. Mas tantas coisas, né, que nós fazemos nas nossas relações, que nós somos duros, que nós usamos palavras duras, né, com os nossos filhos, ou com os nossos pais, ou com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a técnica da comunicação não violenta é o que nós estamos estudando, e a gente vai estar aplicando no grupo também. E depois, né, quem for participar vai estar sabendo mais. Tá bom? Então fica o convite aí para vocês, tá? Amém. Amém. Obrigado, viu, Sueli? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Sueli. Glória a Deus pelo testemunho da bênção. E nós entendemos como igreja, queridos, que a igreja ela tem que ir numa esfera muito maior que a espiritual. Claro que a nossa base sempre vai ser a palavra. E por isso que já alinhamos com a Sueli de ter o crivo ali espiritual. A gente vai estar caminhando junto, sentindo, para trabalhar em sintonia, e é importante ter o trabalho profissional nessa área. Inclusive a gente quer montar parcerias até mesmo para trabalhar com os adolescentes, e já está dando certo. Já temos psicólogo, gestor estratégico de empresas para auxiliar, enfim, mas isso eu vou falar com os pais. A ideia da igreja a atingir uma esfera muito maior, e é glória a Deus por esse projeto, vai ser bênção. Então procure, você que quer fazer, quer ouvir, enfim. Amém? Agora sim, vamos para a palavra, queridos irmãos e irmãs. Você que está em casa também,
acompanhando essa live, abra a sua Bíblia conosco. Pode colocar lá, Marcos, por favor. Este mês de novembro nós trabalharemos uma série de mensagens chamando Eu Tenho um Chamado. O tema do nosso mês será Eu Tenho um Chamado. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, por favor, abra lá comigo. Peço a sua atenção, você que está em casa também, acompanhando essa live. Logo após então encerrarmos a live, tem mais aviso aqui, mas a gente vai tentar trabalhar o tempo, a Santa Ceia no final do culto. Então o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Oremos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que fala ao nosso coração. Espírito Santo, oramos nessa noite, para que o Senhor ministre a nossa vida, a todos que nos assistem, que nos acompanham no Facebook. Pai, quem sabe que ainda não entenderam quem tem um chamado, revela a Tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Usa a minha vida com autoridade e graça. O Senhor não tem nenhum compromisso com o esboço que eu preparei, com a mensagem, com o meu conhecimento, nada disso. Mas o Senhor tem compromisso com a Tua palavra, e ela fala por si só. Glória a Deus por isso. Então abre a nossa mente, o nosso coração, e que possamos ouvir a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, nós cantamos Eu Tenho um Chamado. Isso é uma grande realidade. Nós que fomos chamados pelo Senhor Jesus, nós não apenas fomos chamados para participar das atividades de uma igreja, para participar do corpo de Cristo, no sentido de sermos abençoados. Claro que já fomos tremendamente abençoados com a salvação em Jesus Cristo. O maior milagre que um discípulo, uma discípula do Senhor poderia receber ou pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Por isso nós somos uma igreja bíblica e pregamos a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é: viva Jesus, creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, reconhecer que sem a graça dele não somos nada e viver para ele. Se vamos ter conquistas materiais, se vamos ter muito dinheiro ou não, isso é com Deus, é Ele quem sabe todas as coisas. Ele trabalha com cada um de uma forma. Não pregamos uma teologia materialista, uma teologia da prosperidade, pregamos a Cristo. E todos nós que entendemos que pregamos a Cristo, reconhecemos que temos um chamado. Qual é esse chamado? Se eu perguntar para você, meu irmão, minha irmã, qual é o chamado que Jesus realizou através da obra de Cristo na cruz do Calvário? A irmã Sueli aqui compartilhou algo. Ela não teve aquela experiência que alguns têm, isso não faz diferença. O importante é que ela foi chamada e ela faz parte do corpo de Cristo. E quando aqueles que têm essa experiência, então entendem que passaram, da mesma forma que ela entende que passou de uma velha vida para uma nova vida, essa nova vida agora nós vivemos para Jesus. Nós conhecemos a palavra de Deus que alcançou o nosso coração. Parece algo simples que eu estou falando, mas preste atenção, queridos irmãos e irmãs, na maioria das vezes, é por isso que de tempo em tempo o Senhor vem e nos encoraja a nos voltarmos para a sua palavra, e a palavra dele diz: ide fazei discípulos. Mas nós arrumamos pretextos, tantas coisas para fugir desse chamado, porque, irmãos e irmãs, não é também fácil, dá trabalho, porque tem que ter renúncia, tem que ter uma entrega nossa. Lidar com pessoas não é fácil, o ser humano é complexo, mas esse é o chamado de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Amém, queridos? Você crê que foi chamado pelo Senhor? Amém?
a mensagem dele, você que está nos assistindo, é essa aí de fazer discípulos. Então esse é o tema do nosso mês, eu tenho um chamado. Então eu quero trabalhar a ideia, juntamente com vocês, à luz desse texto, que nós precisamos, em primeiro lugar, eu tenho um chamado, então eu vou obedecer. Se eu tenho chamado, eu preciso obedecer. Conta-se uma história, irmãos e irmãs, do homem que pregava a palavra de Deus. É uma ilustração que eu quero que você acompanhe comigo. Diz que esse homem então visitava com frequência uma praça que tinha muita gente naquele local, e aquele homem falava de Jesus, aquele homem anunciava o evangelho naquela praça. E com o passar dos anos, aquele homem continuava frequentando aquele mesmo local, aquela praça, e anunciando o evangelho. Mas a praça já não era mais tão cheia de pessoas, e certa vez, alguém que o observava já de longa data perguntou: a praça já está vazia, por que você não desiste do que você está fazendo? Aquele homem então responde: se eu desistir, mostrarão que eles é que estão certos, pois me convenceram que não vale a pena pregar a Jesus Cristo. Então preste atenção, queridos, é uma pequena ilustração. A praça já está vazia, por que você não desiste do que está fazendo? Em outras palavras, aquele homem, se ele estivesse esperando resultado rápido, consequência rápida, ele teria desistido. Mas ele declarou então: se eu desistir, aquelas pessoas que foram embora, aquelas pessoas que já não estão mais aqui, elas que estarão me convencendo de que eu estou errado, de que a mensagem a qual eu estou anunciando não faz sentido, não tem valor, que é melhor eu viver a minha vida, que é melhor eu fazer as minhas escolhas, que é melhor eu seguir o meu caminho e esquecer de tudo isso. Em outras palavras, irmãos e irmãs, aquele homem não desistia de pregar a palavra de Deus, mesmo diante de pessoas incrédulas e de coração duro. Quem sabe estão dizendo para nós: por que você não desiste? É melhor viver a sua vida. Quem sabe nós não estamos dizendo para nós mesmos que é melhor viver o evangelho da maneira da qual nós estamos vivendo. Entenda que eu estou falando no contexto de igreja no geral, irmãos e irmãs, e eu sei que você está pregando a Jesus, eu sei que você está orando e lendo a Bíblia, amém, queridos? Mas você pode mais e eu posso mais, nós precisamos mais, nós precisamos ser encorajados e obedecer, aleluia. A praça está cheia. Para aquele homem não importava o tempo ou se haveria uma grande plateia, o que importava era o seu chamado. Aquele homem tinha convicção de quem ele era em Jesus. Ele continuava. O que eu estou querendo dizer, irmãos e irmãs, igreja, com esta ilustração, não é que você tem que sair anunciando Jesus nas praças, nos lugares, a não ser que Deus confirme isso no seu coração, a não ser que Deus confirme isso para você, é uma direção dele. Mas estou dizendo aqui para você ir lá no calçadão, como alguns o fazem, não estou criticando eles, porque Deus dá uma direção para cada um. Mas se Deus falar para você, você vai e faz. Mas existem muitas formas de pregar o evangelho, existem muitas maneiras de anunciar a mensagem de Deus. As igrejas que ainda não entenderam que é preciso entrar nas mídias também, irmãos e irmãs, estão perdendo espaço, porque conforme dissemos aqui, a mensagem está chegando em vários estados, países, não só Estados Unidos, Inglaterra, pessoas que estão vendo. Isso que a nossa igreja é uma igreja pequena. Imagine uma igreja maior, com estrutura, que tem muitas coisas, muitas mensagens boas, YouTube, Facebook. Como eu disse, o que vai ser a consequência disso nós não sabemos, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, amém, queridos? Mas nós precisamos refletir, nós temos exercido o nosso chamado como discípulo e discípula do Senhor, e de fazer discípulos. E de fazer discípulos. Nós precisamos, irmãos e irmãs, resgatar a essência do evangelho. É simples demais. Ame mais as pessoas, se envolva mais com as pessoas, viva mais a palavra de Deus, continue trabalhando, tendo as suas conquistas, amém, glória a Deus, mas se ofereça, se apresente, comece a falar de Jesus nas suas atitudes em primeiro lugar, mas viva, fale da palavra de Deus, semeie a palavra de Deus, amém, queridos? Jesus ainda continua agindo e continua operando. Há uma grande praça diante de nós, da qual todos os dias nós temos a oportunidade, seja numa mensagem de Facebook,
Facebook, no WhatsApp, de semear a palavra de Deus, mas nós muitas vezes nos encontramos tão atarefados que esquecemos que um dia Ele nos chamou para a sua grande obra e nós temos um chamado, aleluia! Eu quero trazer então o primeiro tema desse mês, um chamado Vou Obedecer, o conceito de autoridade. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No texto grego, o que está dizendo então esse conceito de autoridade? Ele tem liberdade de escolha. Deus, Ele não é homem que se deixa influenciar. Se Ele te escolheu, Ele tem um propósito para a sua vida, amém? Você crê nisso? Ele sabe todas as coisas, não é pela sua capacidade, não é porque você é bom ou porque eu sou bom. Ele é quem escolheu. Ele tem o direito de agir, decidir. Ninguém há quem possa dar conselhos para Deus. É isso que diz a palavra. Ele é soberano. Esse é o conceito de autoridade. Ele tem habilidade, ele tem capacidade, ele tem poder absoluto. Toda autoridade está dizendo que Deus tem poder absoluto, irmãos e irmãs. A Bíblia revela que Deus tem autoridade suprema sobre todas as coisas. Eu citei esse versículo aqui, Romanos 13:1, diz que toda autoridade é instituída por Deus e nós devemos respeitar as nossas autoridades. Deus está no controle, amém, queridos? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, amém. Romanos 11:36. Então, dele, segundo o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, dele quer dizer o que? Sua vontade soberana, acerca desse versículo que nós lemos, Romanos 11:36. Por meio dele, sua atividade soberana, e para ele, a sua glória soberana. O que está então culminando toda essa ideia de autoridade, glória e conceito de soberania de Deus que eu estou trazendo, que nós precisamos obedecer? Se ele tem liberdade de escolha, direito de agir, decidir, habilidade, capacidade, poder absoluto, sua vontade, atividade e glória soberana, tudo isso está culminando para que você e eu fazemos o quê? Repita comigo o que está escrito lá? Ide, nós estamos indo, irmãos e irmãs, amém? Está muito fraco, nós estamos indo ou precisamos melhorar, amém? Então toda a sua glória, toda a sua suprema autoridade, toda a sua habilidade, escolha, direito de agir, Ele é supremo, Ele é absoluto, Ele é glorioso, é o dono do universo. Tudo está culminando nesse texto aqui. Toda a autoridade está dizendo para você e para mim, igreja: ide fazer discípulos, aleluia, ide pregar a Cristo, amém, queridos? Não há outra razão de existência. Qual o propósito dessa igreja? Glória a Deus pela igreja Manaim, por todos os ministérios, como eu disse aqui, cada irmão, engajamento, temos conseguido caminhar, mas nós precisamos obedecer ainda mais e de fazer discípulos. Eu quero destacar aqui então, nós precisamos obedecer. Talvez, irmãos e irmãs, o que está faltando para nós obedecer ainda mais é fé e ousadia. Volte um pouquinho nos versículos 16 e 17. Olha o que está dizendo. Logo após a ressurreição de Jesus, Ele aparece para os seus discípulos. Então, aqui nós lemos o texto da grande comissão, e Ele fala o seguinte no versículo 16 e 17: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, preste atenção, o adoraram, mas alguns duvidaram. Talvez, irmãos e irmãs, o que está faltando para a igreja de hoje, para nós que somos discípulos e discípulas do Senhor, é mais fé e ousadia, porque nós estamos muitas vezes duvidando daquilo que Jesus pode fazer. Muitas vezes nós estamos duvidando que Jesus pode transformar pessoas. Como eu disse, irmãos e irmãs, há muita gente, a praça está cheia, precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Nós temos um contexto cultural que nos permite ter uma liberdade. Daqui a pouco nós vamos ouvir ali um vídeo, um testemunho de outra realidade, de outra situação, que não tem nada a ver com a nossa. Mas muitas vezes o que está faltando para nós, para mim e para você, é fé e ousadia. Ou seja, nós estamos duvidando. Irmãos e irmãs, nós precisamos parar de duvidar, parar de desacreditar das coisas de Deus, amém, queridos? Nós cremos na soberania dEle e Ele continua realizando milagres. E de fazer discípulos, eu tenho chamado, eu tenho que declarar: eu vou obedecer. Senhor, me ensina a ter fé e ousadia. Senhor, me ensina a acreditar. E quando o viram,
Jesus então havia sido morto, ressuscitado, agora aparece para os seus discípulos antes de subir aos céus. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quem sabe hoje, alguns estão acreditando, eu tenho chamado, outros estão duvidando. Por isso que nós estamos dizendo aqui, você que nos acompanha na live, se você ainda não entendeu o que é ser chamado em Cristo, se quiser que nós apresentamos Jesus a você e a quem estiver aqui na igreja também, nós podemos apresentar a Bíblia para você. Essa mensagem é bem para quem já conhece a palavra, mas se você ainda não entendeu qual é o seu chamado, o seu único objetivo, propósito, razão de existência é Jesus, nós queremos apresentar a Cristo para você também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quem sabe para nós está faltando identidade. Evangelho de João, abra lá comigo, capítulo 14, versículos 12 ao 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 12 ao 15. Olha o que o texto está dizendo para nós, e você que está em casa também, pegue a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 12 ao 15, diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, queridos irmãos e irmãs, se o próprio Jesus declarou para nós, que nós também, Ele transmitiu para nós essa autoridade, o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. Cada evangelho apresenta Jesus de uma forma, e o Evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei. Ele tem o rei, ele tem o domínio, e nós somos os seus súditos, mas ele nos transmitiu a autoridade, tanto que a nossa oração é em o nome de Jesus. Jesus nos deu a autoridade em o nome dele, não é na nossa força, não é no nosso braço, mas é no nome dele. Talvez está faltando para nós identidade, saber quem nós somos em Cristo. Se ele fez, se ele falou que nós poderemos fazer obras maiores, ele continua fazendo, amém, queridos? Mas nós precisamos exercer a autoridade que foi transferida para cada um de nós também. Nós precisamos obedecer o nosso chamado, que possamos avançar, amém, igreja, amém, queridos? Terceira e última verdade, talvez que esteja faltando para nós, uma compreensão do Evangelho. E aí eu volto no nosso texto base, versículo 18 e 20. Jesus, aproximando, falou-lhes e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo se completou em Jesus Cristo, na sua obra na cruz do Calvário. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos e irmãs, se nós compreendemos o Evangelho, nós entendemos que temos um chamado. Como eu disse, não é fácil lidar com pessoas, mas também não é nada, nossa, difícil, pastor, não vou conseguir. O que nós precisamos é viver o Evangelho de maneira simples, fazer discípulos, amém, queridos? Jesus quer usar a sua e a minha vida. A pandemia não é para nos esfriar na fé, a pandemia não é para desistirmos da igreja, a pandemia não é para desacreditarmos da palavra de Deus, a pandemia não veio nos trazer uma frieza no coração, mas a pandemia veio reavivar aquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós temos um chamado. Volto na ilustração lá de trás, naquele homem que ia todos os dias naquela praça. A praça está diante de nós, está vindo até nós, como temos dito, a casa aqui da frente. Temos orado pela Célia, as duas Thalia, a Alexa, a Radassa, a criancinha ali, são as mulheres que moram aqui na frente. Talvez vocês nem conheçam o nome, mas são as mulheres que estão aqui na frente diante de nós. Deus está colocando pessoas diante de nós. Nós oramos para que o Senhor nos oportunize a falar do seu Evangelho, e Deus coloca pessoas diante de nós, amém, igreja? Sábado que vem, inclusive, ore por isso, estaremos orando com essas mulheres. Conversei com a psicóloga responsável que cuida ali, deu abertura total para que a gente possa falar de Jesus a essas mulheres. Vamos trabalhar, estamos organizando, orando para ir lá em Biporão, um casal da igreja que conhece famílias lá, começar um trabalho de
apresentar o Evangelho de uma outra maneira que eles não conhecem. Deus está nos dando oportunidades, amém, queridos? Nós temos um chamado, a praça está diante de você, Deus está enviando pessoas. A fala do pastor Ricardo Mattioli é a mesma. Em vez de ir, as pessoas estão vindo, cuidando de refugiados e tudo mais. Então o que nós precisamos é fazer, obedecer o nosso chamado. Eu quero encerrar então essa noite fazendo a segunda pergunta, a seguinte pergunta: o que está faltando para que possamos obedecer? Será que é fé e ousadia, identidade, compreensão do Evangelho? Então se coloque em pé em nome de Jesus e vamos orar. O que está faltando na sua vida? Você que nos acompanha na live, feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, aplica esta palavra ao nosso coração. O Senhor diz que nós temos um chamado e nós queremos obedecê-lo. Não porque o pastor Ricardo pregou essa mensagem, não porque o pastor Ricardo falou, não porque um irmão, uma irmã, ou porque nós entendemos assim, mas porque a tua palavra revelou que toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o dono do universo, Ele reina, Ele tem o poder supremo, o poder absoluto, Ele tem a habilidade de agir, poder de decisão, Ele age livremente, não é influenciado por ninguém. Toda a autoridade foi dada para Ele no céu, na terra, tudo, Senhor. E Ele disse aos seus discípulos, e Ele está dizendo aos seus discípulos e discípulos de hoje: ide, portanto, fazei discípulos. O que está faltando, Senhor, para que possamos obedecer como igreja? O que está faltando, Senhor, para que possamos viver de maneira mais intensa? Pai, existem muitas formas de falar de Jesus para as pessoas. Pai, nós não precisamos de um material impresso, porque nós temos a Tua Palavra, e se tiver material impresso, glória a Deus por isso. Muitas vezes precisamos ouvir as pessoas. Uma sugestão para você que nos ouve: muitas vezes precisamos nos colocar no lugar dela, no problema dela. Muitas vezes precisamos olhar como Jesus olhou para aquelas pessoas. Pai, tira de nós todas as vezes que rotulamos as pessoas, Pai, que já fazemos um pré-diagnóstico e achamos que vai ser desse jeito, não tem como mudar, não há transformação. Assim, Jesus, a Tua palavra é viva, o Senhor continua falando, ide fazer discípulos, aleluia, é isso que queremos viver. Pai, confirma no nosso coração, desperta a Tua igreja, a nossa vida, para que possamos obedecer o nosso chamado. Não é ter grandes conquistas, não é ser reconhecido nessa terra, mas é viver o Teu Evangelho, aleluia, Jesus. Quebranta a nossa vida, desperta-nos para isso, em nome de Jesus, assim oramos e Te agradecemos, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Glória a Deus, amém, amém, queridos, glória a Deus. Então a igreja pode se assentar, o pastor vai encerrar a live aqui, tá bom? Obrigado por você que nos acompanha, continue conosco. Lembramos que as lives durante a semana foi alterada, tá? São agora às 19 horas, meia hora, antecipamos meia hora, mas continuamos com a live. Que o Senhor continue te abençoando, continue te guardando, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito continue sobre a sua vida. Tenham todos uma excelente semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.